está treinando lá, eu sempre vejo isso. E isso está acontecendo com vocês no Fast Club, esse convênio com a Ubra, né? Não é isso, Lano? Pois aquilo ali foi a coisa mais importante que aconteceu no futebol do Amazonas nos últimos 30 anos. Eu estou falando de quando eu conheço a história do futebol e vivi ela para cá. Porque nós hoje temos um projeto de 4 anos, uma diretoria de pessoas sérias, junto com uma universidade séria. Então, o que ocorreu? Nós temos 2 campos de treinamento da melhor qualidade, nós temos a parte de enfermagem, a parte de psicologia, fisioterapia da UBRA, toda à disposição do FAST, e temos um projeto do futebol do FAST, que começou agora, dia 4 de janeiro desse ano. Um projeto de longo prazo, Um projeto de longo prazo, como foi feito dentro do São Raimundo, e eu espero que a gente possa caminhar e que a gente possa ter a felicidade de levar um time novamente à Série B ou à Série A do Campeonato Brasileiro. Ok. E aproveitando já esse ensejo de voltarmos para a Série A ou Série B do Campeonato Amazonense, nós temos uma pergunta aí do pessoal de Manacapuru. Lana, na sua opinião, por que o futebol amazonense não consegue implantar um time na primeira divisão? Isso aí é um fator que eu trabalhei muito para que isso acontecesse com a equipe do São Raimundo. Fiquei 8 anos trabalhando e é uma pergunta muito importante. E eu vou responder para você. É uma pergunta do acadêmico Alex, lá de Manacapuru. Alex, nós temos 365 dias num ano. O futebol do Amazonas profissional, ele trabalha 90 dias, dentro de 365. Sim. Nós temos um campeonato estadual organizado pela Federação Amazonense de Futebol. Ele tem 90 a 100 dias de funcionamento, essa competição, e ele vale uma Série D, ele vale uma vaga na Copa do Brasil e ele vale outra vaga na Copa do Brasil. Em 3 meses nós disputamos 3 vagas, uma para o Campeonato Brasileiro da Série D e 2 de Copa do Brasil. Eu dei uma ideia aqui há pouco tempo, que nós fizéssemos um campeonato estadual valendo uma Série D e uma Copa do Brasil, e no segundo semestre as equipes continuariam, aquelas que não estariam no futebol brasileiro, nos campeonatos brasileiros, continuaria dentro de uma competição, uma Copa do Amazonas, por exemplo, uma outra vaga para a Copa do Brasil. Só assim nós teríamos times o ano inteiro. Nós não teríamos time de verão igual nós temos hoje, equipes de verão, que funcionam 90 dias. Quando termina o campeonato amazonense, o que acontece com os jogadores profissionais? Vão jogar pelada, vão trabalhar no distrito, porque eles têm que cuidar das suas famílias. Então, o grande problema que nós temos... Peladão, né? Peladão. Então, o grande problema que nós temos hoje é isso. E o fator preponderante. As categorias de base do futebol do Amazonas não têm local para treinamento. Uhum. Não existe campo de futebol no Amazonas. Você tem Colina, jogada às traças, acabada. Tem um Vivaldão que vai ser demolido agora. Quando vier uma arena, para você pôr o pé dentro do gramado, provavelmente você vai ter que pagar. Tem o SESI que está com o gramado arrebentado e não é de ninguém. Se está arrebentado ou não, é do SESI, né? Não é do futebol do Amazonas. Do Clube do Trabalhador, né? Não, você não tem. É o SESI, né? Que é ali no Aleixo, né? É. Então você não tem onde trabalhar aqui. Os clubes da capital, você pode ver pela televisão, quando aparece aí uma reportagem, estão treinando em campo de barro. O América, que disputou o campeonato, a Copa do Brasil agora, trabalhou agora contra o Santa Cruz, perdemos aqui de 1-0, está treinando no quilômetro 52 da M10. Quer dizer, o jogador entra no ônibus, até ele chegar lá no estádio onde ele vai treinar, é 1 hora. Aí ele volta, porque o trânsito em Manaus não é fácil. Está caótico, né? Então, é uma situação, cara, que só uma entidade pode melhorar. Chama Federação Amazonense de Futebol, mas ela é acéfala, ela não está nem aí para os clubes que corram atrás, se quiserem sobreviver. Essa é
a resposta que eu tenho para você dentro dessa muitas pergunta. das vezes não encontramos nem o presidente da federação aqui dentro de Manaus. Por aí vocês... Ele é prefeito em Arunepé, é uma pessoa excelente, mas eu acho que estava na hora de entregar o futebol do Amazonas para pessoas jovens que enxergam Tem essa outra visão, né? uma outra visão. Lana, ainda dando prosseguimento da pergunta do Alex, ele fez 3 perguntas em uma, né? Nós respondemos uma já. E por que os clubes profissionais amazonenses não revelam grandes craques constantemente, né? Como acontece em outros estados? Justamente por aquilo que eu expliquei, nós temos um futebol de verão. Sim. Então o cara não tem uma sequência, né? Ele sobe da divisão de base para o profissional, vai lá, faz o profissionalismo de 3 meses e o resto. Como é que fica a família dele, o sustento dele, o pagamento da faculdade que ele faz? Sim. Tem que buscar outra saída. Sim, concordo plenamente, tá? E outra coisa, nós não temos, nosso futebol não tem visibilidade. Para você ver um gol do futebol do Amazonas no Fantástico, tem que ser um gol acima, igual da média, aconteceu, né? Com o Quitó, que fez Sim. aquele gol jogando pelo Penarol. Nós não temos visibilidade a nível de Brasil. Quando você não tem visibilidade, ninguém sabe onde você está. Esse é o outro grande problema. E temos um exemplo muito claro aqui do lado, né, Aderbal? Aqui do lado com o São Raimundo agora, de Santarém, que acabou de ser campeão brasileiro na Série D. Série D. Entendeu? Com um brilhante trabalho que os paraenses fazem no futebol, né? Mas eu também acho que é um futebol que teve muita força. Por exemplo, há pouco tempo o Paysandu chegou a disputar a Libertadores da América, foi um dos poucos clubes brasileiros que ganhou dentro da bomboneira do Boca. E hoje está na Série D do futebol brasileiro. Sim. Quer dizer, então são coisas que você não entende o que está acontecendo no norte do país nesse aspecto. Porque, veja bem, outra coisa que eu discuto, você pega o orçamento do Estado, você pega o orçamento da Prefeitura, já no mês de setembro de 2010, já está todo esquematizado dentro do orçamento para o Carnaval de 2011. Está no orçamento o boi de 2011. Agora, o futebol, que é um lazer também, porque tem quem gosta de boi, quem gosta de carnaval e tem quem gosta de futebol. Sim. Agora, o futebol está completamente fora disso. Okay. É uma outra coisa que eu não entendo. Aí, quando chega perto de uma competição, corre-se atrás do governo. Aí o governo, eu vou dar 800 mil reais para se fazer um time. Mas quando sai o dinheiro, o campeonato já acabou e o time já foi para o brejo. Porque você precisa de dinheiro antes, é para contratar, é para fazer estrutura, é para dar condição ao atleta que você tem ali de momento. Depois que passa, não precisa de dinheiro. Esse é o outro grande problema do nosso futebol. Ok. Então pensa-se a pequeno prazo, entendeu? E executa-se... Pensa-se no imediatismo. Imediatismo, né? É pequeno prazo, imediatismo como um todo. E nós sabemos que isso tem que ser planejado com antecedência, entendeu? Tem que ser executado com uma equipe multidisciplinar. Vocês observaram isso, a administração esportiva, tá? O papel de cada função do psicólogo, do assistente, tá? Do preparador físico, do nutrólogo, do fisiologista. Então, uma equipe, tá? Nós temos vários exemplos que eu citei, o caso do São Paulo, que chegou onde chegou, tá? Com vários títulos brasileiros, vários títulos mundiais, entendeu? Não foi em vão. O São Raimundo foi uma... O São Raimundo... O São Raimundo foi uma receita. Sim. Um time planejado, um trabalho planejado. Em 3 anos, em 4 anos, nós chegamos à Série B. Mas aí começa a desorganização, porque aonde entra dinheiro, começa 40, 50 mil pessoas chegarem dentro do estádio, o olho de muita gente começa a crescer. Aí começam a entrar as pessoas que realmente não têm pudor dentro do futebol. O dinheiro é desviado para outras coisas. E o futebol vai ficando em segundo plano e as coisas acontecem como aconteceu com São Raimundo. Se tivesse uma Série Z no campeonato, ele estaria hoje. Ok. Temos outra pergunta ali do pessoal de Presidente Figueiredo, ao professor Lana. Interessante. Tá? Qual deve ser o comportamento do professor na beira do campo, principalmente com relação aos mais novos? Aos mais novos atletas, no caso, né? Seria isso. Eu acho que isso aí é um trabalho que deve começar no treinamento com o jogador, com o atleta mais novo. O primeiro fator é você ter que conhecer o atleta. Tem atleta que, se você chama a atenção, ele se recupera dentro de campo.